Agora, aqui no livro Teofanias, do Walter Otto, né? Vamos ler alguns trechos sobre Apolo. Apolo, sua imperiosa vontade impõe inteligência, medida e ordem. A contraparte masculina de Ártemis é Apolo. A epopeia jônica sempre os reconheceu como irmãos, filhos de Zeus e Leto. Também a epopeia jônica é lida, né? Também no tocante ao caráter, eles são gêmeos autênticos. Em Apolo, porém, o retiro e a longura, a clareza e a pureza têm um sentido tão decididamente masculino quanto em Ártemis correspondem ao feminino. Para Homero, Ártemis e Apolo são irmãos. Ambos são deuses que atuam à distância. Eles não ficam próximos aos homens, né? Mas essa distância tem um sentido diferente para cada um deles. Para Ártemis, a distância é como a da mata virgem, né? Da intocabilidade. Apolo, a distância é para ele ter clareza, é para ele ter pureza, né? Para ele ter clareza, para ele de visão. A erudição moderna vê nele um Deus vindo do Oriente. Mas embora ele tenha pertencido antanho, sem dúvida alguma, aos deuses da cultura pré-helênica, sua imagem não comporta nenhum traço oriental. Não tem cabimento alegar em defesa dessa tese o número 7 que lhe era consagrado. A propósito, deve-se ler o artigo Hebdomais, de Franz Boll, na Real Enciclopédia. Também a afirmação de que, mesmo em Homero, ele ainda aparece como um deus asiático e como um poder lúgubre e mortífero, baseia-se em uma série de interpretações equívocas. Se perguntarmos o que teria sido Apolo no meio cultural pré-helênico, que evidentemente abarcava também a Ásia Menor, a resposta só pode ser Deus solar. Porque por a mãe dele ser nascida na Lídia e ter parido ele em Delos, né, conforme está nos hinos homéricos. Portanto, pela mãe dele, a origem dele é oriental. Isso não quer dizer que isso não o torna um deus da morte contra os gregos, né? Apesar também de no começo da Ilíada ele fazer uma matança de gregos, mas ele não é um deus da morte. Ele matou os gregos no início da Ilíada por justiça, né? Porque o sacerdote dele, Crises, foi humilhado por Agamenon. A característica dele, por ele ter origem asiática, é a de ser um deus solar. Por ela ter se desvanecido um pouco sob a influência da epopeia homérica,
tomou-se esta concepção de maneira espantosamente apressada, por uma inovação do período pós-clássico e de épocas tardias, como se o caráter de um deus do tipo de Apolo fosse algo tão indefinido e informe que pudesse converter-se exatamente em seu oposto. Porque tomá-lo como um deus lúgubre, né, um deus da morte, seria o oposto dele, que é um deus solar. Se reunirmos os traços fundamentais característicos de sua natureza, claro há de ficar que todos convergem para a conhecida imagem dos antigos deuses solares. Não é verdade que Orfeu deu a Hélio, por ele cultuado como o maior de todos os deuses, o nome de Apolo? Na religião olímpica, ele se revelou de uma maneira nova, na medida em que todos os seus antigos predicados assumiram um sentido mais espiritual. Ele continua a ser o deus da alvorada, dos princípios do mês e do número 7, regente das revoluções lunares, mas já não se manifesta no Sol. Sobretudo, não reclama para si a supremacia de um deus solar. Acima dele está Zeus. E como ele mesmo admite, aquilo que constitui sua maior glória, a profecia, não é sabedoria própria sua, mas dada pelo Pai Celeste. Quando Apolo, então, chega na Grécia, no entendimento dele, a partir da religião olímpica, ele não vai ser mais identificado com o Sol, né? Porque o Sol é o astro maior, então faz mais sentido pensar Apolo como alguém abaixo de Zeus, mas que tem as características de Zeus, principalmente a característica da presciência, né? Da profecia. Mas a condição de filho não significa de modo algum diminuição. Ele se chama Senhor, né? Anax. Onde quer que apareça, mostra sua sublimidade e grandeza, a miúde com um aspecto efetivamente majestoso. Ele explicita a majestade do próprio Zeus, né? O cavalo falante de Aquiles, no canto 19 da Ilíada, chama-o de o mais poderoso dos deuses. Ao defrontar-se com ele, até mesmo o mais forte e soberbo sente a fragilidade de todos os entes terrestres face à divindade. Sua ingente e ao mesmo tempo espiritual majestade foi representada do modo mais grandioso e veraz pelo artista do templo de Zeus de Olímpia. O deus aparece de súbito em meio ao mais selvagem tumulto, e seu braço estendido impõe silêncio. Olha aqui a imagem. O deus aparece de súbito em meio ao mais selvagem tumulto e seu braço estendido impõe silêncio. Não é possível exprimir de maneira mais comovente a aparição do divino com sua radiante claridade e sua percepção onisciente. Então, Apolo, ele impõe sua majestade, que é a majestade de Zeus,
e diante do tumulto, diante da selvageria, ele estende o braço, né? E só esse gesto já é suficiente para o silêncio acontecer. Já em Homero, a mais antiga testemunha, sua imagem se acha consolidada tal como seria vista na época clássica. Então, o Apolo de Homero é o Apolo que vai ser o consolidado e que vai existir na época clássica, posteriormente. É um erro crasso a descrever a épocas posteriores seu caráter de custódio da pureza e mestre das purificações rituais, porque estas características suas não aparecem na obra de Homero. Dá-se que Homero costuma ignorar soberbamente essas coisas. Porém, se entendermos a pureza no sentido mais profundo e mais amplo, qual ela assume em Apolo, não cabe dúvida de que ela pertence a seu caráter mais originário, e até o assinala de maneira mais transcendente que qualquer outra noção. Porque se pode dizer que o Apolo de Homero não é o Apolo que vai se tornar clássico, porque lá não aparece ele tratando ele como sendo puro, né? E fazendo rituais de purificação. Mas, se entender a pureza no sentido profundo, você vai ver que o Apolo de Homero é o Apolo clássico. Ele não faz o ritual de purificação, mas você tem que vê-lo na purificação daquele que se mantém distante, para manter manter a sua estatura, né, e a sua clareza. Sua rigorosa clareza, seu espírito superior, sua vontade imperiosa que impõe discernimento, medida e ordem. Em suma, tudo aquilo que hoje chamamos de apolíneo já irradia, caso queiramos ver da sua imagem homérica. Descomedido e insensato havias de chamar-me, diz ele a Poseidon, se eu lutasse contigo por causa dos homens, raça miserável que brota e logo fenece como as folhas das árvores. Porque tem um episódio, né, no final da Ilíada em que os deuses lutam uns com os outros e Poseidon o chama para a luta, mas assim Apolo responde: eu seria descomedido se lutasse com você por causa dos homens, essa raça miserável. Aí Apolo já está colocando uma diferença dele para com os homens, né? Não é bem este o Deus de Píndaro, o nobre arauto da compreensão, do autoconhecimento, da medida e da ordem plena de sentido? O homem é o sonho de uma sombra, diz Píndaro, e tal como este proclama a célebre sentença dirigida a Hierão, sei quem és, conhecendo. Bem assim Apolo saúda o visitante de seu templo de Delfos com seu conhece-te a ti mesmo, né? Isso significa conhece o que é o homem. Tem presente os limites da humanidade e tuas próprias limitações. É assim que, em Homero, muitas vezes ouvimos ressoar sua poderosa voz. No último canto da Ilíada, é ele quem, com o patos da razão, continente e do espírito nobre, ergue a voz acusadora contra a crueldade com que Aquiles maltrata o cadáver de Heitor. Apolo impõe a ordem, por isso que se diz que a ordem é apolínea. No final da Ilíada, ele censura o que Aquiles faz com o cadáver do Heitor. Porque ele impõe a razão continente, a razão
da moderação, né? Reprova-lhe a crueldade e a dureza de coração, a falta de respeito para com as leis eternas da natureza e do comedimento que o nobre deve ter mesmo depois de uma perda dolorosa. Apesar da sua grandeza heróica, nossa vingança o ameaça, pois seu furor macula a terra silente. O herói pode ter uma perda dolorosa, né, como Aquiles perdeu Patroclo, mas ele não pode ser descomedido, né, porque ele está sob leis. Agora esse aqui, ó, Apolo, o purificador. Como o deus da longura, e isto significa não só a distância espacial como também a reserva, a rejeição de tudo que se aproxime demasiado, ele é o mais espiritual de todos os deuses. Aquele em cujo nome pôde dizer Empédocles a respeito da divindade em geral, que é o Espírito Santo a percorrer todo o cosmo com pensamentos velozes. Ele é considerado o mais espiritual dos deuses porque é aquele que se mantém distante. Aquela fisicalidade, né, dos homens. E essa distância não só no sentido físico, lá no oráculo dele, em Delos e também em Delfos, anualmente ele se retira. Passa uma temporada longe e volta. Depois ele volta. Ele se retira no inverno, ele volta na primavera. Ele não está o tempo todo disponível para os homens. E mesmo quando ele está no oráculo, a fala dele para os homens é misteriosa. Mas ele é fisicamente também, não só no sentido geográfico, como no entendimento. O entendimento dele é muito superior ao dos homens, né? Na obra do poeta e filósofo Escitino, encontramos a imagem grandiosa de Apolo a manter o universo em movimento harmônico ao som da sua lira. E o plectro com que a toca é a luz do sol. A esta espiritualidade pertencem a música apolínea, o conhecimento do justo e do porvir, a instauração das normas superiores, a pureza e o saber da pureza. Apolo, para esse filósofo e poeta Escitino, ele é o que mantém o movimento harmônico do universo, porque por causa da música. A música dele é harmônica, né? E impõe a harmonia. E como é que é impor essa harmonia, né? É instaurar as normas superiores. A Homero fizera-se estranho esperar que de Apolo as purificações e expiações que no culto apolíneo da época pós-homérica desempenharam um papel de grande relevo. Desde os primórdios, porém, Apolo era o deus curador por excelência. Está falando que em Homero não tem esse papel do curador de Apolo, mas não porque Homero o ignore, mas porque não cabia na história. Desde os primórdios, Apolo era curador.
E de acordo com a concepção antiga, o purificador é o curador e o curador é o purificador. Apolo é o deus da reserva, então ele é o deus puro e ele pode impor a pureza. O fato de ser-nos difícil relacionar ritos de purificação com um Deus digno de significar elevação espiritual deve-se à nossa mentalidade materialista que ingenuamente pressupomos em todos os atos rituais dos povos antigos. Eles viviam na intimidade de um saber que Goethe, em sua explicação do enunciado aforístico, a natureza, exprimiu assim: pois nem matéria nem espírito sem matéria pode existir, nem atuar. Ele está falando que nossa concepção corriqueira de natureza desconsidera a dimensão espiritual. Portanto, para nós é difícil imaginar Apolo como um curador, né? Um deus espiritual, mas para eles a ideia de natureza era espiritual junto com a material, né? Apolo purifica o culpado manchado pelo sangue nefasto de sua vítima e assim o livra da maldição que sobre ele recaiu. O homem moderno esclarecido, isto é, superficial, neste caso só cogita de uma contaminação material, assim como só percebe uma terapia material no rito de purificação. Mas o sangue clama aos céus, como diz a Bíblia. O pensamento originário, ainda não teórico, não conhece corporeidade que seja mera matéria. O sangue derramado conclama os espíritos da maldição, eríneas, que não apenas rodeiam com emboscadas a vida exterior do responsável pelo ato, infligem à sua vida íntima praga ainda mais terrível. E os meios físicos de purificação têm também seu significado misterioso. A gente pensa em purificação como uma limpeza material. Mas, no pensamento antigo, não há sujidade material que não seja também espiritual. Portanto, o ritual de purificação deve atua fisicamente, mas também está atuando espiritualmente. Foi assim que Apolo limpou o Orestes, né? Depois que ele matou a mãe, esse homem buscou refúgio no templo de Apolo. Apolo o purificou, né, para tentar fazê-lo se livrar da maldição das Erines. Mas não é só o ato sanguinário que põe o homem em relação com o reino das trevas e do demoníaco. Também no caso de um falecimento na família, a proximidade da morte exige liberação e purgação que livrem a vida de sua ligação com a morte e a façam volver a si mesma. Para tudo isso, a sabedoria do Deus purificador e curador conhece as soluções apropriadas. Ele reconhece a sinistra realidade do reino demoníaco, mas sabe a maneira de livrar-se de seu poderio. Segundo conta a lenda, uma vez ele mesmo teve de purificar-se do sangue do dragão Délfico. Mesmo que o homem não tenha matado alguém, uma morte na família dele, ou seja, uma proximidade desse homem com a morte, exige que ele seja limpo, para que a vida não fique voltada para a morte, mas a vida possa voltar para si mesma, né?
E quando Apolo enfrentou e matou o dragão Délfico, ele precisou se purificar também, né? Contudo, ele também manifesta uma outra espécie de purificação que o assinala, sem sombra de dúvida, como potência espiritual. Contra os perigos que podem ser evitados, o homem deve proteger-se clarificando o seu íntimo ser. E o Deus propõe o ideal de atitude tanto exterior como interior, que mesmo deixando-se de parte as consequências, pode considerar-se pureza em um sentido superior. Assim é que, segundo já vimos, ele saúda o visitante de seu templo de Delfos não com o costumeiro alegra-te, Kyrie, mas com o sério conhece-te a ti mesmo. A pureza tem esse outro aspecto também, de clarificar o íntimo ser do homem, né? Uma alma mais clara. E o meio para alcançar isso é esse aqui, essa exortação, conhece-te a ti mesmo. Que é sempre bom relembrar, não é conhecer-se, reconhecer quem você é como um indivíduo, como um eu, não, mas conhecer a sua distância com relação aos deuses, a estatura do homem com relação aos deuses. De acordo com uma legenda profundamente significativa, os 7 sábios escolhidos pelo próprio Apolo como tributo a seu espírito teriam dotado Delfos com esse lema e outros similares. A sabedoria desses homens, cuja superior liberdade não tem igual neste mundo, corresponde plenamente ao caráter do deus délfico. Não poucas respostas conhecemos, dadas por seu oráculo a questões tão gerais a respeito da existência, como quem seria o mais feliz, o mais agradável a Deus, etc. Sempre com réplicas imprevisíveis que, a zombar de toda a vaidade humana, envergonham o presunçoso indagador. O exemplo mais famoso e memorável é o da pergunta sobre quem seria o mais sábio, respondida com o nome de Sócrates. O próprio Sócrates interpretou o oráculo entendendo que teria de consagrar a vida à busca do conhecimento e ao exame de si mesmo e de seus semelhantes, serviço divino, do qual não poderia nunca declinar ante nenhum poder terrestre, ainda que sob ameaça de morte. Está no Apologia de Sócrates, né? E no Fédon, né, em que Sócrates se diz consagrado a Deus e companheiro dos cisnes que servem a Apolo. O homem que chega no oráculo presunçoso, achando que o oráculo vai dizer o que ele quer, vai confirmar as pretensões dele, como Creso consultou os oráculos, eles vão ser ridicularizados, né? Você viu que o oráculo de Delfos disse pro Creso, se você atacar os persas, um grande império será destruído. Creso não percebe que o oráculo está falando dele mesmo. Então o oráculo ridiculariza o homem presunçoso e joga o homem sempre para
para a questão do pro conhece-te a ti mesmo, para o conhecimento da sua estatura, do quanto ele pode saber enquanto homem. Porque nesse final fala que o Sócrates, isso tem na Apologia, ele recusou, foi oferecido para ele exílio, ele se recusou a sair de Atenas e não exercer mais a investigação dele, esse trabalho divino dele, né? De conhecer e curar a alma dos homens. Este testemunho indubitavelmente autêntico do grande pensador nos faz enxergar em sua verdadeira luz a figura de Apolo. Está vendo na luz de Sócrates, Apolo, né? Mas torna visível de um só golpe a enorme diferença entre a religiosidade antiga e a moderna. Pôde o filósofo conceber sua busca rigorosa da verdade como o sagrado encargo procedente da divindade. Deste modo, é bem a divindade que nos franqueia a experiência genuína em qualquer domínio da realidade. Está falando que para essa experiência religiosa antiga, é a divindade que nos franqueia a experiência da verdade, né? Da realidade. Agora vamos nesse aqui. Apolo instituidor. Pode-se agora entender que o mesmo Espírito Divino institui também as normas que dão forma normal ao convívio dos homens. Com fundamento em sua autoridade, os Estados implantam suas instituições legais. É ele quem indica o rumo aos colonos imigrantes. É ele o patrono da gente jovem que entra na adolescência. O Apolo, ele, à medida que ele é um esclarecedor, com base na autoridade dele, se estabelecem as instituições legais e também do ponto de vista individual, ele é aquele que é o condutor do jovem, da virada, né? do pré-adolescente para a adolescência, né? O prócer da classe etária dos varões, o orientador dos exercícios atléticos dos nobres. Ao tornar-se homem, o rapaz lhe consagra sua longa cabeleira. Por isso, na fundação de uma nova cidade, roga-lhe Píndaro, que a povoe com homens capazes. Já em Homero lemos que, por graça de Apolo, Telêmaco tornou-se um jovem tão varonil. Num dos templos de Apolo havia um festival anual em que os jovens faziam a passagem para adultez, e isso era simbolizado pelo corte dos longos cabelos que eram oferecidos a Apolo. Ao conhecimento do justo e do verdadeiro também pertence a percepção do oculto e do futuro. Apolo é o grande profeta de quem receberam seu dom todos os célebres videntes, sibilas e similares, como quer que se chamassem. Seu oráculo mais prestigioso era o de Delfos, mas havia outros não menos ciosos da presença do Deus. Aqui a extensão do olhar de Apolo, né? Ele conhece o justo e o verdadeiro porque ele vê o passado, né, o presente e o futuro.
Hei de comprazer-me na lira e no arco recurvo, e anunciarei aos homens a infalível sentença de Zeus. Com estas palavras, segundo o hino homérico, veio à luz o Deus recém-nascido. Mas a música é apenas uma das inúmeras perfeições de Apolo. É seu próprio espírito que reúne e as fundamenta todas. Se é fato que outros deuses se deleitam com a música, a natureza de Apolo se mostra toda musical. O espírito de Apolo é propriamente musical. Ele é o fundamento da música. No banquete dos deuses, ele tange a lira acompanhando o canto das musas, a que está sempre ligado. É a ele e às musas que os cantores devem sua arte. Das musas e de Apolo, o senhor das flechas de amplo voo, procedem todos os cantores e citaredos. Febo Apolo toca a lira para os deuses a evoluir alto e esbelto, envolto no esplendor da cintilação dos ágeis pés e das vestes suntuosas. Assim o descreve o hino homérico a Apolo Pítio, a sua entrada no Olimpo, onde os deuses se rendem à embriaguez da música. Os deuses estão reunidos no Olimpo, né? E lá, acompanhado das musas, Apolo toca a sua lira. Os cantores devem, então, a ele e a elas a arte do canto, né? A música de Apolo é a voz viva do universo recriado por Zeus. Ouvem-na com deleite os que são amigos dos sublimes pensamentos de Zeus, ao passo que a todos os entes desmedidos e monstruosos ela soa estranha, repugnante. Apolo, ele conhece o oculto e o futuro e ele impõe a ordem. Como? Através da música. Música harmônica. Porque a música dele, é a voz viva do universo recriado por Zeus. Quando Zeus chegou ao poder no cosmos, essa ordem, a voz dela, a voz dessa ordem é a música de Apolo. E também a fala das musas, o canto das musas. Agora, aqueles que são desmedidos e monstruosos, ou seja, que não se adaptam à ordem do todo, né? Eles acham estranha a música do Apolo. Este é o belo começo da primeira Pítica de Píndaro. Por sua música, Apolo veio a ser o primeiro e o mais nobre educador dos homens, segundo claramente explica Platão nas Leis 653. A gente vai pegar esse trecho aqui logo mais. Mas para compreender por que a música pertence ao Deus do conhecimento, é necessário saber que é realmente a música apolínea. Aqui ele vai falar da música apolínea. Hei de comprazer-me na lira e no arco recurvo, exclama o Deus recém-nascido no hino homérico, que significa o fato de que o atributo mais famoso de Apolo, além da lira, vem a ser o arco. Quem na guerra se vale do arco, deve sua destreza a Apolo, e o invoca antes de disparar a flecha. Muitos epítetos o assinalam como poderoso Sagitário. No começo da Ilíada, como castigo pelos agravos sofridos pelo seu sacerdote, ele dispara as flechas funestas contra o acampamento dos gregos, matando gado e homens aos montes. O sacerdote de Apolo foi
humilhado pelo Agamenon. E a ofensa que Crises sofreu, Crises, todos sabiam que ele era sacerdote de Apolo, foi uma ofensa ao Deus que Agamenon fez, sabendo que estava ofendendo ao Deus. Então, Apolo pune os aqueus para restaurar a justiça, porque os homens ofenderam os deuses, atacaram a ordem, né, que rege o todo. Você pode dizer, mas não é um preço muito alto que os homens pagam pelo que o rei deles fez? Mas o Aquiles procurou saber o porquê daquelas mortes, consultando um outro sacerdote que disse o que havia desagradado Deus. E então Agamenon teve a atitude para aplacar a cólera de Apolo. Então está ao alcance dos homens também restabelecer a ordem do todo, né? Então, as flechas de Apolo são disparadas também para imporem a ordem. Não é só através da música que Apolo impõe a ordem. Mas ele também dispara flechas suaves, que de modo repentino e indolor submergem o atingido no sono da morte, segundo antes já dissemos. Isso aqui é quando o homem está velho ou moribundo, né? Ele morre sem sofrimento, se Apolo é chamado para fazer isso. O arco é o símbolo da longura. Não haveria entre ele e a lira um misterioso parentesco entre o arco e a lira? Sim, sem dúvida. Sua afinidade não se limita à forma exterior, pela qual ambos os instrumentos se fizeram, em Heráclito, símbolo da unidade do divergente. As cordas de ambos são feitas de tripas de animais, e frequentemente se usa a mesma palavra, salem, para significar tanto o ato de distender as cordas do arco, como para o de tanger as cordas da lira. A psalem é o esticar as cordas do arco e também tanger, tocar as cordas da lira que já estão esticadas, né, provocando o som. O arco, sim, ressoa. Ele vibrou o arco e a corda ressoou fortemente. Lê-se na Ilíada, a propósito do disparo de Pândaro. Pândaro foi aquele que foi incitado a atirar nos aqueus depois que Menelau e Paris duelaram, e Paris fugiu com a ajuda de Afrodite,
E os aqueus então ficaram esperando que os troianos cumprissem a promessa, né, de que os aqueus venceriam. Então Atena, querendo a continuidade da guerra, incitou Pândaro, o troiano, a atirar em Menelau. De grave som chama Píndaro, acorda de Héracles arqueiro. Segundo conta a Odisseia, quando Odisseu, após as frustradas tentativas dos pretendentes, acabou de armar o enorme arco, tal qual o mestre da lira e do canto distende as cordas com a cravelha. Experimentou com o dedo a corda e esta ressoou como o canto da cotovia. Quando, no final da Odisseia, os pretendentes estavam disputando quem conseguiria puxar o arco de Odisseu e fazer a flecha passar pelos buracos dos machados, ninguém conseguia puxar o arco, só o próprio Odisseu que estava lá disfarçado, né? E quando ele puxou o arco, a corda ficou distendida, aí produziu-se esse som, como o canto da cotovia. A etnologia conhece o arco musical. No futuro, talvez elas nos ensinem que o arco e os instrumentos de corda têm, de fato, a mesma origem. Seja como for, sabemos que antanho o arco também era utilizado para emitir tons musicais. Plutarco conta que os citas, em seus festins, costumavam fazer música com as cordas de seus arcos. De acordo com Fidurce, o mesmo faziam os antigos persas quando marchavam para a batalha. A música produz a ordem, as flechas também produzem a ordem, e o próprio arco, de onde saem as flechas, ele emite tons musicais. Não é que ele vai fazer um canto como o da lira, mas ele emite tons musicais. Porém, o mais importante é que o próprio grego sentia uma afinidade essencial entre o disparo do arco e o planger da lira. Ambos lançam um projétil rumo a uma meta. Num caso, a flecha certeira, no outro, a canção bem concertada. Tem uma proximidade no projétil, né, da flecha e o canto. Píndaro vê o verdadeiro cantor como um atirador cuja flecha não falha o alvo. Ele mesmo, Píndaro, faz voar rumo a Pito, alvo de seu canto, a doce flecha. Vamos, meu coração, canta ele, dirige a flecha para o alvo, que atingiremos com flechas gloriosas de amável propósito. Quando o grego vê, como tantas vezes ocorre, o reconhecimento do correto, a imagem de uma flechada certeira, compreendemos imediatamente a comparação. O grego compara o reconhecer o correto com o tiro certeiro. Nós mesmos chamamos de certeiro tudo quanto é convincente, mas causa-nos estranheza comparar a música e o canto com a arte de acertar no alvo. No entanto, justamente esta metáfora esclarece a essência da música apolínea. Metáfora de acertar no alvo. A essência da música apolínea. É aquela fala que ela é atirada de tal forma que ela produz o efeito desejado. O cantar do mais lúcido dos deuses não se eleva como o sonho de uma alma extasiada. Antes voa em linha reta para o seu alvo claramente apercebido. A verdade. E o acerto é o sinal da sua divindade. O canto de Apolo não é... A música de Apolo não é a de Dioniso, né? Não tem a ver com sonho e com êxtase. Ela tem a ver com
perseguir um alvo que foi claramente apercebido. Ela busca a verdade. O caótico tende a assumir uma forma. O agitado tende a submeter-se à regularidade do compasso. O dissonante, unir-se em harmonia. Assim, essa música é a grande educadora, o símbolo de toda a ordem existente no mundo e na vida humana. Apolo músico é o mesmo instituidor da ordem, o mesmo conhecedor do justo, do necessário e do vindouro. Por isso, Hölderlin, em Pão e Vinho, lamentando a desaparição do oráculo apolíneo, pôde exclamar: onde agora resplandecem as sentenças que ferem de longe? Delfos dorme. Onde soa agora o grande destino? O espírito apolíneo. O dionisíaco aspira à embriaguez, ou seja, à proximidade. O apolíneo aspira à claridade e à forma, ou seja, à distância, atitude de quem busca o conhecimento. O olho solar de Apolo rechaça o muito próximo, o confuso enredar-se das coisas, assim como rechaça a embriaguez mística e seu sonho estático. Não quer o que sentimentalmente chamamos alma, mas sim o espírito. Isso quer dizer liberdade, distância iminente, amplitude de visão. É ao espírito que fala o ser do mundo, em cujo seio todas as coisas, todos os entes se refletem como formas. Com isso, Apolo se opõe não apenas à exaltação dionisíaca, mas também a toda a acentuação da existência humana enquanto tal, ainda que seja sob a forma de uma negação do mundo. Como Buda, Cristo, a princípio, foi representado à imagem de Apolo, mas a essência deste nada tem de similar à daqueles. Não só isso, nega inteiramente tudo quanto eles anunciam. Apolo é espiritual e é sobre o espírito que ele atua, porque o espírito é visto como aquilo que é a parte mais elevada da alma do homem. É aquilo que pode tocar o ser das coisas. Aquilo que pode atingir o ser das coisas. Está falando que o ser do mundo é aquilo no qual se reflete, todos os entes se refletem como formas. E é isso que o espírito atinge. A alma a gente pode entender como tendo o timos, né? Como tendo os apetites, mas a parte do nous, a parte intelectiva, aí ele está chamando aqui de espírito. Nenhuma das sentenças de Apolo principia com a patética apresentação eu sou. Aí está diferenciando Apolo de Cristo e Buda. Né? Nenhuma das sentenças de Apolo principia com a patética apresentação eu sou, tão característica das divindades orientais, conforme já dissemos em Delfos, onde durante tantos séculos ricos e pobres de todo o mundo indagavam o que fazer
Ele nunca reclamou para si mesmo louvores e honras. Ele mesmo nunca destaca, pois, sua própria pessoa. E bem assim, tampouco quer saber do valor eterno do indivíduo humano, da alma individual. Não há a, a, não há uma exaltação da existência humana em contrapartida ao mundo, né? Uma negação do mundo. Não há um culto a uma alma como algo de um indivíduo, né? A alma é algo imortal, é algo que é familiarizado com os deuses. Por isso que ele não quer saber do valor eterno do indivíduo humano, da alma individual. A alma não vale por ela ser individual, né? Ela vale por ela ser eterna. O sentido de suas revelações reside em que, em vez de assinalar aos homens a dignidade de seu próprio ser, ou a profunda interioridade de sua alma individual, elas apontam-lhe o que se acha acima da pessoa, o imutável, as formas eternas. Aquela exortação, conheça-te a ti mesmo, não é para que o homem procure a dignidade do próprio ser dele ou uma interioridade da alma individual, né? Como nós modernos podemos pensar que deva ser a nossa busca, né? Mas aquela exortação aponta para o que está acima da pessoa, né? Para as formas eternas que podem ser tocadas pelo espírito. Há um abismo entre o eterno e os fenômenos terrenos a que o homem também pertence enquanto indivíduo. O indivíduo não entra no reino do infinito. O que Píndaro, no espírito de Apolo, inculca em seus ouvintes não é a doutrina mística de um além bem-aventurado ou desventurado, mas o que distingue os deuses dos homens. Por certo, ambos têm a mesma mãe primordial, mas o homem é fugaz e fútil. Só os deuses perduram. Deuses e homens todos brotam da terra, né? Mas os deuses são imortais e os homens são mortais. O homem é o sonho de uma sombra, mas quando sobre ele incide um raio do céu, o homem resplandece em sua luz e sua vida se faz plena de graça, porque o homem, né, no seu espírito, é tocado pelo ser das coisas, né? Aí ele resplandece. A coroa de uma vida é a memória de suas virtudes. Não a pessoa, e sim o mais importante, ou seja, o espírito das perfeições e criações, é que vence a morte e paira eternamente jovem, transportado pelo canto. Quando o homem chega no fim da vida dele, é que ele vai ver se ele teve uma vida próspera, né? Se ele teve uma vida feliz. Isso é o coroamento da vida. É essa memória das virtudes dele. Porque aí ele reconhece que ele teve um espírito que se aproximou da perfeição, das perfeições. As virtudes são a perfeição que o homem pode atingir
Então aquilo que ele faz e aquilo que ele cria é o que perdura a morte individual, né? E para eternamente jovem pelo canto, porque o canto glorifica os grandes feitos dos homens, mantendo-os jovens. O universo de Apolo. Assim, tudo o que se pode dizer do Senhor das Flechas certeiras, de amplo voo, e do Musageta, do iluminador e santificador, do fundador e ordenador, reúne-se nesse fundo único de seu ser, que pode denominar-se, tal como antes já sugerimos, pureza, no sentido mais sublime do termo. Visto de uma maneira ainda mais profunda, porém, este fundo do ser aparece como música. A música primordial em que tem origem a palavra e o conhecimento. O fundo do ser que se reflete no espírito, esse fundo é musical. Por quê? Através da música e da fala das musas, da música de Apolo e da fala das musas, é que o ser passa a ser. E só através da música e do canto, ou da fala, é que os homens podem ter acesso ao conhecimento do que é. Pois, no fundo de todas as coisas acham-se o ritmo e a música, como belamente o exprimiu Hölderlin em suas palavras inteiramente apolíneas registradas por Bettina von Arnim. Tudo é ritmo. Todo o destino do homem é um ritmo celeste, tal como o é toda a obra de arte. Tudo se eleva dos lábios poéticos do Deus. E quando o espírito do homem se lhe submete, surgem os destinos luminosos em que se manifesta o gênio. E a poesia vem a ser uma luta pela verdade. E deste modo, o Deus usa o poeta como uma flecha para disparar do arco seu ritmo. Os deuses cantam, e quando o espírito do homem se submete a eles, aí esse ser se manifesta, né? Esse ser luminoso. E surgiu o gênio, né? O homem genial. Dá-se, pois, que também Apolo é um universo inteiro. Seu espírito se revela em todas as esferas e em todos os estágios do existente. Desde o reino vegetal, em que o louro, com sua chama que se eleva ao céu, dá o testemunho mais eloquente dele, até o reino animal, em que o lobo, animal vigilante da selva, lhe é consagrado, e mais ainda, vem a ser uma de suas epifanias até. Por fim, ao ser humano, que deveria ser sua fiel imagem. E como já vimos, espíritos os mais ilustres declararam que o mundo inteiro proclama sua soberana grandeza. Tudo aquilo que é excelente na existência é a epifania de Apolo, é o aparecimento dele. Seja em qualquer reino, vegetal, animal, incluindo o humano, né? Então, para concluir o vídeo, vocês lembram que o Walter Otto citou as leis de Platão
para falar que Apolo é o educador dos jovens gregos. Então eu tenho essa edição aqui das leis, né, da Edipro. Vamos direto na parte que ele citou, que é o livro 2, né? Aqui. É um diálogo entre o ateniense e Clínias. Ateniense. Depois disso, parece que deveríamos investigar, relativamente a este assunto, se a descoberta das disposições naturais humanas constitui a única vantagem que se pode extrair dos banquetes em que se passa o tempo tomando vinho, ou se estes trazem benefícios tão grandes que mereçam o nosso meticuloso exame. O que dizermos acerca disto? Nossa linha de raciocínio, evidentemente, tende a indicar que efetivamente trazem tais benefícios. Benefícios de se participar dos banquetes. Mas sob que formas e de que maneira é o que nos compete escutar atentamente. Caso contrário, essa nossa linha de raciocínio mesma poderia nos fazer perder o rumo. Pois bem, fala. Gostaria que relembrássemos aquela nossa definição da correta educação, visto que a preservação desta depende, pelo que suponho agora, do acertado estabelecimento da instituição em pauta, dos banquetes regados a vinho. Está falando das vantagens desses banquetes regados a vinho. Então eles vão discutir qual seria o maior ganho deles, que é a correta educação. Eis uma grande afirmação. O que afirma é o seguinte, que quando crianças, as primeiras sensações pueris a serem experimentadas são o prazer e a dor. E o que é sob essa forma que a virtude e o vício surgem, e que é sob essa forma que a virtude e o vício surgem primeiramente na alma. Mas no que respeita à sabedoria e às opiniões verdadeiras estabelecidas, um ser humano será feliz se essas o alcançarem mesmo na velhice. E aquele que é detentor dessas bênçãos e de tudo que abarcam é de fato um homem perfeito. Quando se é criança, é que se aprende as virtudes e os vícios. Né? Quando a criança começa a experimentar aquelas sensações pueris, né? O prazer e a dor. A sabedoria e as opiniões verdadeiras, o homem será feliz se alcançarem mesmo na velhice. Quer dizer, não é de novo que se as alcança, né? São bênçãos que não são para os muito jovens. Tem uma nota aqui para essa expressão, opiniões verdadeiras. Phronesin decai aletheis doxes. Phronesis decai aletheis doxes. Ressaltando que aletheia, a verdade, não corresponde exatamente ao conceito ocidental moderno da teoria do conhecimento. A coerência lógica entre o objeto cognoscível percebido empiricamente e a proposição teórica emitida pelo sujeito a respeito do objeto conhecido. O que não difere essencialmente da noção vulgar e corrente de verdade, que tem a propósito fundamento filosófico,
Joãozinho diz que foi hoje à escola, mas não foi. Isto é, a proposição emitida por ele ao dizer à mãe que foi não corresponde a um fato empiricamente comprovado de ter ido. Aletheis, o verdadeiro, pela etimologia da palavra, é o não esquecido, o não ocultado, o manifesto e aquilo que não se perdeu, aparentando-se assim mais ao conceito moderno de realidade do que daquele de verdade, que acarreta a dicotomia verdadeiro-falso presente na lógica, que é um instrumento da gnosiologia. Esse sentido do Platão de verdade é o dialeteis, é o não encoberto. É por isso que a expressão opiniões verdadeiras nos soa estranha, mesmo porque é incompatível com a concepção humanista da filosofia moderna de subjetividade e objetividade. Então, entendo assim, por educação, a primeira aquisição que a criança fez da virtude. Quando o prazer, o amor, a dor e o ódio nascem com justeza nas almas antes do despertar da razão. E uma vez a razão desperta, os sentimentos se harmonizam com ela no reconhecimento de que foram bem treinados pelas práticas adequadas correspondentes. E essa harmonização, vista como um todo, constitui a virtude. Primeiro a criança desenvolve a virtude, né, que é a primeira educação, a educação do prazer e da dor. De modo a que elas sejam que as almas não as sofram descontroladamente. E isso é o início da educação. Posteriormente haverá a despertar da razão na alma. E nessa alma haverá a harmonia entre esses sentimentos justos e a razão. Mas parte dela, da alma, que é corretamente treinada contra os prazeres e os sofrimentos, de modo a odiar o que deve ser odiado desde o início até o fim, e amar o que deve ser amado. Esta é aquela que a razão isolará para denominá-la educação, o que é, a meu ver, denominá-la corretamente. Então, aquilo que os homens pensam aliás, a capacidade humana de usar a razão, ela é harmônica se a alma for harmônica, se a razão estiver em harmonia com os sentimentos do homem, né, daquele homem. E essa educação dos sentimentos começa desde pequeno na vida do homem. Clínias, está, pelo que nos parece, inteiramente certo, estrangeiro, tanto quanto no que disseste antes, como no que agora proferiste sobre a educação. Ótimo. E prosseguindo, notaremos que essas formas de treinamento infantil, que consistem na correta disciplina dos prazeres e das dores, se afrouxam e se debilitam numa grande medida ao longo da vida humana. Assim,
Os deuses, compadecidos pela espécie humana, deste modo nascida para a miséria, instituíram os banquetes de ação de graças como períodos de trégua em relação às vicissitudes humanas. Quer dizer, o homem, mesmo treinado nos sentimentos, né, desde pequeno, eles podem se debilitar. E aí entram os banquetes de ação de graças. Interessante aqui, ó, trégua em relação às vicissitudes humanas. São cunhas que são abertas na vida dos homens para que eles tenham uma situação de continuar essa educação. Os banquetes, eles são um espaço, como o Foucault disse, né? Heterotopia, né? Outros lugares, como era a Academia de Platão, né? E a humanidade conferiram como companheiros de seus banquetes as musas, Apolo, o mestre da música, e Dionísio, para que pudessem, ao menos, restabelecer suas formas de disciplina, se reunindo em seus banquetes aos deuses. Nos banquetes, que são esses espaços fora das vicissitudes humanas, né, acontecem, a pessoa vai entrar em contato com a música e o canto. Então, as artes das musas de Apolo e de Dionísio estão presentes. Devemos considerar, portanto, se o argumento que apresentamos neste momento tem fundamento na natureza ou diferentemente. O que ele assevera é que, quase sem exceção, todos os indivíduos jovens são incapazes de conservar, seja o corpo, seja a língua, imóveis, estando tais jovens sempre procurando incessantemente se moverem e gritarem, saltando, pulando e se deliciando com danças e jogos, além de produzirem ruídos de todo naipe. Os jovens são inquietos e barulhentos. Ora, enquanto todos os outros animais carecem de qualquer senso de ordem ou desordem nos seus movimentos, o que chamamos de ritmo e harmonia, a nós, os próprios deuses, que se prontificaram, como já o dissemos, em serem nossos companheiros na dança, concederam a agradável percepção do ritmo e da harmonia, por meio do que nos fazem nos mover e conduzir nossos coros. De modo que nos ligamos mutuamente mediante canções e danças. Os deuses, nós somos feitos, né, de forma a percebermos ritmo e harmonia, né, se somos educados, né? Eles nos fazem entrar no coro, que é o canto e a dança, para aí, essa é coisa que acontece com jovens, para eles reaprenderem, né, o ritmo e a harmonia. O ritmo e a harmonia é aquilo que vai regrar o regramento do comportamento,
dos jovens. E nós, quando fazemos isso, também nos ligamos mutuamente, mediante canções e danças. Não se dança sozinho. A dança é dos jovens ligados aos jovens, né? E o nome coro provém do júbilo que dele extraímos. Tem aqui filia, que abrange também nosso conceito de amizade, mas distinto de eros, né, que é o amor sensual, e ágape. O coro. Isto se derivarmos coros de cará, júbilo. Devemos nós aceitar esse argumento para termos com o que começar e postular que a educação deve sua origem a Apolo e as musas? Sim. Poderemos supor que o homem não educado não conta com o treinamento nos corais e que o educado conta inteiramente com tal treinamento? Certamente. Então a educação ela é esse júbilo que ocorre pelo canto e a dança, feito com os corpos próximos uns dos outros. Canto e dança que são presentes, dádivas de Apolo, Dionísio e as musas. Produzindo o ritmo e a harmonia nas almas. O treinamento nos corais como um todo inclui, é claro, tanto a dança quanto as canções. Não há dúvida. E, portanto, o homem bem educado terá a capacidade tanto de cantar quanto de dançar bem. Evidentemente. Consideremos agora o que sugere essa nossa última afirmação. Que afirmação? Nossas palavras são: ele canta bem e dança bem. Devemos ou não ajuntar, contanto que cante belas canções e dance belas danças. Penso que devemos ajuntar isso. E se, tomando o belo pelo belo e o feio pelo feio, ele os encarar segundo esse critério? Consideraremos um tal indivíduo como melhor treinado nos corais e na música, quando se revela sempre capaz, tanto nos gestos como na voz, de representar adequadamente aquilo que concebe ser belo, embora não sinta nem o deleite na beleza, nem o ódio na disformidade. Ou quando, muito embora não plenamente capaz de representar sua concepção acertadamente mediante a voz e os gestos, ele ainda assim se mantém genuíno em seus sentimentos de dor e prazer, acolhendo tudo que é belo e repelindo tudo que não é belo. Está falando da corrupção da alma, né? O indivíduo que é educado nos sentidos, até a alma harmônica, ele representa adequadamente, ele percebe o belo. Mesmo que não saiba expressar o que é a beleza, ele percebe a beleza. Ele acolhe o belo, né? E repele o não belo. Quer dizer, ele busca o belo comportamento, né? E repele o mau comportamento. Ele sabe se conduzir. Há uma enorme diferença entre os dois casos, estrangeiro, no que diz respeito à educação. Se então nós três discernirmos no que consiste a beleza relativamente à dança e à canção, também saberemos discernir entre quem é e quem não é corretamente educado.
Mas sem este conhecimento nunca seremos capazes de discernir se existe qualquer salvaguarda para a educação ou onde ela deve ser encontrada, não é assim? É. Quer dizer, se nós conseguirmos discernir o que é a beleza, né, na dança e na canção, também vamos discernir quem é que não é educado. E sem discernir o que é uma bela dança e canção, não saberemos quem é belo e educado. Não vamos saber avaliar o comportamento nem nosso, nem do outro. Exigir uma beleza no nosso comportamento, nem no comportamento do outro, né? Então é isso.